Fala galerinha do YouTube, aqui é o professor André Duarte Índio para mais uma dica de física. Pessoal, hoje eu vou resolver com vocês a prova de Sargento Especialista Aeronáutica, primeira 2018. A prova foi realizada ontem, dia 14 de maio, dia das mães, e eu estou resolvendo hoje aqui em casa. Hoje eu vou fazer uma resolução um pouquinho diferente, não vou usar quadro, vou resolver mesmo no canetão aqui para a gente ganhar um pouco de tempo, tá? Então, vamos lá, vem comigo. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui com a questão 73. Ela me fala o seguinte: um bloco de massa 5 kg, tá aqui, desliza pelo plano inclinado mostrado na figura abaixo com velocidade constante, essa informação aqui é importante, de 2 metros por segundo. Calcule em newtons a força resultante sobre o bloco entre os pontos A e B. De cara, essa questão é rápida, você já marcaria 0, tá? Por que 0? Bom, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se a velocidade é constante, a aceleração é igual a 0. Se a aceleração for igual a 0, a força resultante também é igual a 0. A gente pode observar aqui, ó. Aqui nesse bloquinho a gente tem um peso atuando, a gente tem a normal, a gente tem talvez uma força de atrito aqui atrapalhando o meu bloquinho a andar, e aqui a gente tem a projeção do peso no meu eixo X, que é o nosso P seno de θ, certo? Já que esse bloquinho está descendo com velocidade constante, eu posso afirmar que P seno de θ seria igual à minha força de atrito. Ou seja, a minha força resultante aqui é C0. Ó. Eu tenho uma força para cá e uma projeção de força para cá, fazendo com que minha força resultante esteja igual a 0. Então, a opção correta, letra A. Próxima. Vamos lá, pessoal. Questão aqui, número 74. O comando hidráulico de um avião possui em uma de suas extremidades um pistão de 2 centímetros de diâmetro e na outra extremidade um pistão de 20 centímetros de diâmetro. Se a força exercida por um piloto atingiu 50 newtons na extremidade de menor área, qual foi a força em newtons transmitida na extremidade de maior diâmetro? Bom, questãozinha aqui de princípio de Pascal, prensa hidráulica. Tá? Aqui eu tenho a parte de menor diâmetro e aqui eu tenho a parte de maior diâmetro, correto? A questão falou que um comando hidráulico possui um pistão aqui de 2 centímetros de diâmetro e na outra 20 centímetros de diâmetro. Aqui o piloto acionou uma força de 50 newtons e quer saber quanto vale essa forcinha aqui. Show? Aqui é uma força de 50 newtons e vai se transmitir pelo óleo hidráulico até chegar no próximo pistão. Pessoal, questãozinha de princípio de Pascal. F1 sobre área 1 é igual a F2 sobre a área 2. Show? A força 1, 50 newtons. Área 1, área do círculo, π vezes R1 ao quadrado, igual a força 2 ou a força F que eu quero achar. F vai ser igual a π R2 ao quadrado. π aqui, vai embora. Quem sobrou? 50 sobre... Qual é o raio 1? Se aqui eu tenho um diâmetro de 2 centímetros, o raio 1 só pode ser de 1 centímetro. 1 ao quadrado, 1. Não precisa nem colocar. Igual a F, que vai ser igual ao raio 2. Se aqui o diâmetro é 20 centímetros, o raio só pode ser 10 centímetros. 10 ao quadrado, 100. Abençoando, multiplicando cruzado, o que eu vou ter, povinho? 5.000 newtons. Então, bem fácil, questãozinha de graça, tá? Então, a opção correta, tá? A nossa amiga que errou, vai ser letra C, 5.000 newtons. Show? Ô, Índio, eu fiquei na dúvida. Fala.
Aqui está em centímetros, aqui também está em centímetros. Eu não deveria passar para metros aqui não, tanto faz, porque se você passar para metro aqui, você tem que passar aqui também, ó. Então, como tem de um lado e de um outro, vai simplificar. Então, se você passar para metro, tanto faz, a resposta vai dar a mesma. Show? Próxima. Vamos lá, galerinha. Questão 75. Dá uma olhadinha aí. Uma mola de massa desprezível está presa por uma das extremidades a um suporte vertical, de modo que pode sofrer elongações proporcionais aos pesos aplicados em uma extremidade livre, conforme a tabela 1 abaixo. Considerando a gravidade, né, a aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado, que a questão quer saber a constante elástica da mola. Podem reparar aqui, ó, que a massa aplicada à mola, elas são proporcionais, ó, 45 gramas, né, a elongação sofrida vai ser de 5 centímetros. 90 gramas de 10 centímetros, né, é proporcional ao número 9. Né, ó, pode reparar, 5 vezes 9, 45. 9 vezes 10, 90. Bom, reparei isso daí. Tá, mas não vamos se precipitar não. Então aqui eu desenho mais ou menos a mola, o peso e a força elástica. Certo? Como a mola, como a bolinha, como a massinha aqui está em equilíbrio, né? Eu posso afirmar que o peso vai ser igual à força elástica. Correto? Está parado, está em equilíbrio. Peso é massa vezes a gravidade. Força elástica é K vezes X, lá, lei de Hooke. Show? Então a questão quer saber quanto vale a constante elástica. Se eu passar o X dividindo, vai ser K, que vai ser igual a mg sobre x. Pronto, vamos pegar um valor qualquer dessa tabela. Vamos pegar uma massa aqui de 45 gramas. 45 gramas eu tenho que passar para quilograma. Então vai ser 45 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Vezes a gravidade. Gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E x, né, para uma massa de 45 gramas, quanto que ela né, sofreu o deslocamento? 5 centímetros. 5 centímetros passando para metro vai ser 5 vezes 10 a menos 2. Pronto. Facão aqui vai dar 9. 10 a menos 3 vezes 10. 10 a menos 2, né? Conserva a base, somos expoentes. E aqui embaixo vai ficar 10 a menos 2. Rau! Então, a constante elástica da mola vai ser 9 newtons por metro. Então, opção correta, letra B de bola. B de bola. Show! Vamos lá, pessoal, questão 76. Ao caminhar por uma calçada, um pedestre ouve o som de uma buzina de um ônibus que passa na via ao lado e se afasta rapidamente. O pedestre observou nitidamente que quando o ônibus se afastou, houve uma brusca variação na altura do som. Este efeito está relacionado ao fato de que houve variação na frequência. Isso é chamado de efeito Doppler. Quando a fonte sonora se aproxima do observador, o observador, ele, digamos assim, ele repara, né, o som com uma frequência mais alta. Quando eu falo frequência alta, o som é agudo. Quando a fonte sonora se afasta, o observador ele observa uma frequência baixa. Frequência baixa, o som é grave. É igual aquelas propagandas de carro de Fórmula 1, né? Desse jeito, pessoal. Isso é chamado de efeito Doppler, tá? Então, e quando a gente fala de altura, a altura está relacionada com frequência. Então, a opção correta seria letra C. Letra C. Próxima. Vamos lá, pessoal, questão 77. Um ser humano com a pele molhada no banho, por exemplo, pode ter a resistência elétrica do seu corpo
reduzida para 15 kΩ. Se o chuveiro utilizar o trabalho na voltagem de 220 volts e sabendo que a corrente elétrica maior que 100 mA causa fibrilação, podendo causar morte, maior que 20 mA causa dificuldade de respiração e que maior de 10 mA causa contração muscular, a questão quer saber a afirmação, né, do choque que esse indivíduo pode levar, se nada acontece, sofre contração, dificuldade, vamos ver. Vou mostrar a corrente elétrica, pessoal. Ó, simples. Olha como é fácil. U igual a R vezes I. E passo o R dividindo, né, ajeita a equação, U sobre R. Então, I vai ser igual DDP, 220. 15 kΩ. Quilo é 10 a terceira. Tá? Se eu fizer essa continha aqui, eu já fiz aqui, deu 14,6. 14,6. Esse carinha sobe com o sinal trocado. 10 a menos 3 ampere. 10 a menos 3 é miliampere. Então a corrente elétrica vai ser de 14,6 miliampere. Show! Miliampere, né? A questão falou que maior que 10 miliampere, 14,6 é maior que 10 miliampere, vai causar contração muscular. Contração muscular, então opção correta, letra B de bola. Próxima. Pessoal, a questão fala o seguinte, 78. Estão vendo aí? No circuito da figura, abaixo, deseja-se medir a tensão sobre o resistor R1, que é esse cara aqui. O que mede tensão é voltímetro. Um voltímetro a gente tem que sempre associá-lo em paralelo com o que a gente quer medir. E se fosse um amperímetro, a gente teria que associá-lo em série com o que a gente quer medir, que no caso corrente, tá? Voltímetro mede DDP, diferença de potencial. Então, nessas figuras aqui, nas alternativas, eu tenho que ter um voltímetro ligado em paralelo com R1. Tá fora, voltímetro não é ligado em série. Opa, talvez possa ser essa. Essa aqui tá fora porque tem esse carinha aqui, ó. Não tá medindo a DDP entre R1. E aqui voltímetro associado em série. Então a opção correta, letra B. Podem reparar que esse voltímetro vai medir a DDP de R1 e também de R2. Então, como a questão quer saber de R1, opção correta, letra B de bola. Próxima. Vamos lá, pessoal. Questão 79. Considere as seguintes afirmações sobre o movimento circular uniforme. Possui velocidade angular constante? Sim. Possui velocidade tangencial constante em módulo, mas com direção e sentidos variáveis? Bom, vamos analisar essa. Tem aqui um objeto com movimento circular uniforme, a velocidade tangencial dele em módulo é constante. Então, por exemplo, se esse veículo está fazendo uma curva com 10 metros por segundo, velocidade em módulo, aqui também vai ser de 10 metros por segundo. Aqui também, aqui também, aqui também. Então, beleza. Mas vocês podem reparar que a direção, ela está sempre variando. O que faz essa direção variar é uma grandeza chamada de aceleração centrípeta, ou aceleração radial, que está sempre apontando para o centro da trajetória, tá? Sentido para o centro. Então, a 2 também está correta. A 3, a velocidade angular é inversamente proporcional à frequência do movimento inversamente. Velocidade angular, ômega, é 2π sobre período, ou ômega é igual a 2π vezes frequência. Então, vocês podem reparar que a velocidade angular é diretamente proporcional à frequência. Então, 3 está fora, está errada.
4. Possui uma aceleração radial, né, que eu já tinha falado, com sentido orientado para o centro da trajetória, igual eu falei com vocês aqui. Ó. Então, opção correta está certa 1, está certa 2, está certa 4. 1, 2 e 4, opção correta, letra C, de casa. Próxima. Um balão de borracha, questão 80. Um balão de borracha preto foi preenchido com ar e exposto ao sol. Após certo tempo, tende a se mover para cima se não estiver preso a algo. Uma possível explicação física para tal acontecimento seria... Bom, a letra A. O aquecimento do ar dentro do balão causa uma propulsão em seu interior devido à convecção do ar. Sei lá, essa propulsão em seu interior tá meio esquisita. Letra B. O aumento da temperatura do balão diminui a densidade do ar, fazendo com que o empuxo tenda a ficar maior do que o peso. Vamos deixar essa de stand-by. C. A borracha do balão tem a sua composição... Não. D. O aquecimento do ar diminui a massa? Não. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho um balão preto. A questão falou que ele é preto, a cor preta tende a absorver calor, então os raios de luz do sol pegando nesse cara fez com que o ar aqui dentro se aquecesse. A gente sabe que o ar quente ele é menos denso. Por convecção, o ar quente tende a subir, digamos assim. Mas por que ele sobe? Ele sobe porque a gente vai ter um empuxo que o nosso ar vai exercer nele. Então, a gente tem um empuxo e o peso dele. Para ele subir, esse empuxo tem que ser maior que o peso. Ou seja, a densidade, digamos, do ar diminui, correto? Fazendo com que o empuxo aqui fora, o ar aqui fora, tenda a fazer ele subir, porque o empuxo vai ser maior que o peso do balão. Então, acredito que a opção correta vai ser a letra B. O aumento da temperatura dentro do balão diminui a densidade do ar, fazendo com que o empuxo tenda a ficar maior do que o peso. Letra B de bola. Vamos lá, pessoal, questão 81. Um garoto chuta uma bola de futebol de 400 gramas, exercendo sobre ela uma força de 20 newtons. Determine quanto tempo em segundos essa força deve atuar sobre a bola para que ela saia do repouso e atinja uma velocidade de 10 metros por segundo. Questãozinha de impulso e quantidade de movimento. Massa da bola, 400 gramas. Força aplicada, 20 newtons. E a bola tem que sair com uma velocidade de 10 metros por segundo. Bom, impulso é igual a variação da quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Como a bola inicialmente estava em repouso, quantidade de movimento inicial é igual a zero. Impulso é a força aplicada, né, considerada constante, multiplicada pelo intervalo de tempo. Quantidade de movimento final é a massa da partícula multiplicada pela velocidade final da partícula. Força, 20. Intervalo de tempo, não sei. Massa da bola, 400 gramas, porém tem que passar para quilograma, 0,4. Velocidade final que a bola vai adquirir, 10 metros por segundo. Facão aqui, passo 2 dividindo, intervalo de tempo, né, que é essa força que o pé do moleque vai ficar em contato com a bola, vai ser de 0,2 segundos. Opção correta... Letra B de bola. Esse moleque tá acertando tudo, hein? Show. (82) No circuito mostrado na figura abaixo, determine em microcoulomb o valor da carga total fornecida pela fonte. Então aqui a gente tem uma fonte 10 volts, dois capacitores em série, com mais dois aqui em paralelo e com outro aqui em série com o restante, tá?
Só para a gente lembrar, capacitores associados em série, a gente faz produto pela soma, né? Par a par. Capacitores associados em paralelo, a gente soma para achar a capacitância equivalente. É só pensar o contrário de resistor, tá? Eu desenho aqui meu circuito. Vamos fazer por aqui. Quando eu tenho dois capacitores associados em paralelo, o filhinho desses dois aqui vai ser a soma. 10 microfarads. Lá de eletricidade. Agora ficou tudo associado em série. Série, produto pela soma. Quando eu tenho dois iguais, é a metade. Então, se aqui for 30 microfarads e aqui é 30 microfarads, o filhinho desses dois aqui vai me dar 15 microfarads. Então, eu vou ter 15 microfarads, esse de 10 microfarads e esse aqui de 30 microfarads. Show? Agora vamos fazer par a par, produto pela soma, porque deu tudo em série. Então, vamos lá. Vamos fazer esses dois aqui, ó. Produto pela soma, 15 vezes 10, 150. Somando os dois, 15 mais 10, 25. 150 dividido por 25 dá 6. Então, o filhinho desses dois deu 6 microfarads. Show? Agora eu vou fazer do filhinho desses dois aqui, ó. 30 microfarads e 6 microfarads, certo? Fazendo agora o produto pela soma, vai ficar 30 vezes 6 sobre 30 mais 6, 36. O que eu posso fazer para simplificar minha vida aqui? Facão no 6, no 36, dá 6. 30 por 6 dá 5. Então, a capacitância final ficou 5 microfarads. Pessoal, estou fazendo rápido. Isso aqui é para a gente fazer rápido mesmo, para a gente treinar. Então, a questão quer saber a carga total, né, que está referente a essa associação aí. É só você usar aquela definição de capacitância. Ó. Capacitância é igual a quantidade de carga dividido pela diferença de potencial. Ou se você multiplicar cruzado, você vai ter aquele famoso quero Q. Quero Q. Então, quantidade de carga, capacitância A equivalente, 5 microfarads, diferença de potencial, 10 volts. 5 vezes 10, com uma calculadora científica, um cálculo bastante complexo, 50. Como aqui está em micro, vai ser 50 microcoulomb, como a questão pediu. Então, opção correta, cadê? Letra C. Próxima. Bom, pessoal, questão 83. Dentre os recentes desenvolvimentos tecnológicos, encontram seus aparelhos eletrodomésticos que, pela praticidade e economia de tempo, facilita... Tá, lê essa porcaria aí. Bom, pessoal, como é que o micro-ondas ele funciona, né? Através de um magnetron, são emitidas, digamos assim, ondas eletromagnéticas na frequência do micro-ondas. Essa micro-ondas, ela aquece as moléculas de água que existem nos alimentos, tá? Então, a opção mais viável aqui, eu concordo com o meu amigo, as micro-ondas não produzem calor diretamente, elas são refletidas pelas paredes do forno e absorvidas pelos alimentos. Talvez uma questão que você até saísse por eliminação, né? São completamente absorvidas pela parede, já que ele está falando que a parede não aquece, está fora. São refratadas pelas paredes do forno. Pô, acho que está fora, né? Refratada. Refração é quando a onda, né, passa de um meio para outro. Acho que está fora. Não produzem calor diretamente, são absorvidas pelas paredes do forno e pelos alimentos, já que o forno não aquece. Então, a opção correta, acredito que é a letra D. Show! Próxima. Pessoal, questão 84. Para a correção dos diferentes tipos de defeito de visão, faz-se necessário o emprego de diferentes tipos de lentes. Tá, aqui é basicamente o seguinte.
Um cara ele tem hipermetropia e o segundo foi constatado miopia. Pessoal, a hipermetropia, melhor, vamos começar com a miopia. A miopia é um alongamento do globo ocular. E essa correção é feita com lentes divergentes. Tem até aquela piadinha, né? Por que um míope não pode ir no zoológico? Porque ele usa lentes divergentes, não de ver bichos, né? Coisa sem graça. E o hipermétrope, né? É aquele cara que tem dificuldade de enxergar de perto. O problema dele é o encurtamento do globo ocular. E essa correção é feita com lentes convergentes. Então, se a gente analisar aqui, ó, divergente para o primeiro paciente, né? Não, é convergente. Hipermetropia é convergente. Convergente para o segundo paciente, pois a miopia não, a miopia é divergente. Convergente para o primeiro paciente, isso, pois a hipermetropia se deve ao encurtamento do globo ocular. A 3 está certa. Divergente para o segundo paciente, pois a miopia se deve ao encurtamento do globo ocular. Não, é alongamento. Então tá fora. Então, só a 3 está correta. Então, 84, letra C.